Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Jesus foi lá para Galileia ficar olhando aqueles caras pescando. Não tinham pescado nada. E Jesus lá na praia, olhando para eles. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Isso eu já comentei aqui com vocês também, que Maria Madalena, os discípulos de Emaús, os demais discípulos, sempre que estão com Jesus ressuscitado, a primeira reação é não reconhecer. Porque o trauma da cruz, gente, cegou todo mundo. E foi o que eu disse, é difícil o cérebro entender que você está diante de alguém que estava morto, estraçalhado na cruz. É todo um processo de cognição, de entendimento, de inteligência emocional, inteligência racional, tudo trabalhando contra, porque não tem sentido isso. Então, eles tinham que descobrir um novo modo de olhar a vida. Por isso que eles não descobriam Jesus. Jesus tinha morrido. É muito sério isso aqui. Então, eles não reconhecem. Sempre é assim. Aí, versículo 5. Olha Jesus, como é que é. Perguntou-lhe Jesus. Amigos! Eu fico imaginando Jesus gritando lá da praia. Ei! Amigos! Não tendes acaso alguma coisa para comer? Jesus estava com fome. O ressuscitado tem fome. Não! Responderam-lhe. Não temos nada. Disse-lhes ele. Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Eu fico imaginando a frustração de Pedro, que era profissional, era um cara profissional na pescaria, e agora não consegue pescar mais nada. E aí tem que ser Jesus, que ele ainda não sabe que era Jesus, mas tem que ser Jesus dar a dica. Ei, Pedro, esse lado aqui tá melhor. E aí a gente viu em João capítulo 15, versículo 5, a gente viu Jesus falando, e Pedro estava ouvindo, né, naquele dia. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. E Pedro agora nada pode fazer, nem pescar mais ele consegue sem Jesus, né? E aí, opa, estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. E aí vem o versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer, presta atenção agora, porque essa atitude impetuosa de Pedro vai ser muito importante para a gente entender depois o que Jesus vai conversar com ele. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Pedro estava lá pescando, cheio de homem, pescando, e estava nu. Pedro cingiu com a túnica e lançou-se às águas. Foi nadando.
Você vê que Pedro é impetuoso. Eu quero que você preste bastante atenção nessa personalidade de Pedro. Pedro é o cara que sempre fala primeiro. Quando Jesus pergunta alguma coisa no meio dos apóstolos, ele fala, ele corta, ele corrige Jesus. Quando Jesus falou em Mateus 16, eu vou a Jerusalém, vou morrer. Não, Senhor, isso não vai te acontecer. Pedro é esse, impetuoso, que age por instinto, age sem pensar. E agora, viu que era Jesus, já pulou na água e foi nadando. E os outros companheiros que se virem lá com os peixes, que diz que nem conseguiam arrastar a rede, Pedro largou tudo. Pedro era assim. Mas já já eu volto nesse ponto. Grava essa personalidade de Pedro aí. Aí, versículo 8. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes. Pedro largou todo para lá, pois não estavam longe da terra, senão cerca de uns 200 côvados. Cada côvado tem mais ou menos 50 centímetros. Então, mais ou menos 100 metros. Tá? Eles estão a 100 metros, pertinho da praia, não estavam longe, não. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas. E pão. Quem que fez o churrasquinho? Quem que botou a brasa, acendeu o fogo, botou o peixe, o pão na grelha? Quem foi? Jesus. Jesus cozinheiro, Jesus churrasqueiro. Jesus nunca perdeu essa mania de um banquete, uma refeição, uma bocada. Jesus gostava, sempre gostou, e depois de ressuscitado, continuou gostando de uma boca livre, um bate-papo, um churrasquinho. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que a gente vai descobrindo nos evangelhos. Por isso que os fariseus, está lá no Evangelho de Mateus, os fariseus põem um apelido em Jesus. Os fariseus religiosos, todos puros, todos santos, eles põem um apelido em Jesus. O apelido que os fariseus põem em Jesus é o quê? Beberrão e comilão, amigo de pecadores. Porque Jesus ia mesmo com a festa, sentava na mesa, conversava com um, conversava com o outro, comia, bebia, cantava, ria. Então, os religiosos, puritanos, perfeitos, chamavam Jesus de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Esse é Jesus. E Jesus não perdeu a mania, ressuscitou, mas está lá pensando num peixinho, num pãozinho, torradinho. Não sei se estava com pasta de alho, né? Coisa boa é botar a pasta de alho no pãozinho na churrasqueira. Não sei se Jesus usava alho no pãozinho. Depois nós vamos saber. Aí, versículo 11. Não, perdão, versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Jesus ia cozinhar. Alguém botou aqui, Jesus sempre servindo, a Maria Salete. Que lindo, Jesus sempre servindo. Isso mesmo. Vem, traga aqui os peixes. Vamos fazer aqui. Vou preparar uns peixes para vocês. Olha como é que a convivência com Jesus é. É convivência de amigo. Foi o que ele disse na última ceia, a gente estudou aqui. Já não chamo servos, mas amigos. Eu faço um banquete para vocês aqui. Quer um peixinho? Bem passado, mal passado? Como é que vocês querem? Pãozinho? Você tem que lidar com Jesus assim. Você tem que lidar com Jesus com proximidade, com amizade. Você tem que lidar com Jesus como alguém íntimo, amigo seu, que você gosta de passar o tempo contando nada, fazendo nada,
contando brincadeira, contando partes importantes da sua vida, abrindo o coração. É seu amigo. O pessoal escreve para mim no Instagram que oração eu tenho que fazer quando eu comungar. Gente, você tem que conversar com Jesus, é um amigo seu que está te visitando. Conta para ele do seu dia, da semana. Conta para ele o que está te deixando chateado. Conta uma piada para ele. Jesus, aprendi uma boa piada. Vou contar para o senhor. Não tem problema, gente, é seu amigo. Tenha proximidade com ele. Entende? É esse Jesus que prepara peixe assado para dar para os amigos. É isso. Essa é a relação que ele quer estabelecer com você. Não é aquela relação distante. Ele é Deus. Ele deve ser adorado. Mas a adoração que Jesus quer passa pela amizade. Passa por estar próximo. Passa pelo coração aberto, sincero.